Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, dia 23 de junho, tá? Temos bastante novidades aí sobre a equipe do Corinthians. John, o Corinthians está proibido de contratar novos jogadores? Sim, tá? Vou explicar mais à frente aí para vocês o motivo, a consequência, quais são os próximos passos aí, tudo detalhado pra gente debater aí um pouco sobre essa situação vergonhosa do Corinthians, tá? Temos outras novidades também, peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, nossa equipe, após o jogo aí contra o Santos, retornou ao CT Joaquim Grava, tá? Pro treinamento aí de ontem. Como já é de costume, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram trabalhos regenerativos no CT, tá? Recuperando a musculatura, e aí devem fazer um treino tático hoje, tá? Temos alguns retornos importantes, certo? O Bruno Mendes retornou aí da seleção do Uruguai. O Murilo se recuperou da inflamação na garganta que ele tinha, tá? Então já temos aí dois reforços importantes, dois jogadores que até então eram titulares da nossa equipe, certo? E é isso, então a nossa equipe aí já se prepara, já faz aqui aquele trabalho regenerativo para viajar para Curitiba e enfrentar amanhã a equipe do Atlético Paranaense fora de casa, né, na Arena da Baixada, um jogo extremamente importante pra gente. O Atlético acabou de perder também no campeonato, perdeu pro São Paulo, né, aqui no Morumbi. O Corinthians busca aquela retomada e sabe da importância de cada jogo, principalmente fora de casa, né? Principalmente fora de casa. O Corinthians vem com um retrospecto até positivo, né, fora de casa contra o Atlético. Lembro de algumas vitórias, teve aquela com o gol do Everaldo, né? No ano passado a gente fez um gol com o Roger Guedes, aí depois o Raul Gustavo me faz um pênalti infantil, mas enfim, foi um jogo bacana ainda assim pro Corinthians, né? E é isso, rapaziada. Temos aqui também a situação do senhor Renato Augusto, certo? Já foi decidido que ele não vai viajar para o jogo contra o Atlético Paranaense, tá? Ele está recuperado da lesão, não está sentindo dores na panturrilha, tá? Um ponto importante, não está sentindo dor, só que ele, juntamente com a comissão médica e a comissão técnica, tá, tomaram a decisão de que ele não vai viajar para Curitiba, tá? Vai ficar aqui em São Paulo e vai fazer trabalhos de fortalecimento muscular para aumentar a capacidade muscular dele, tá? E diminuir as chances de lesões, certo? Então é um trabalho preventivo que o Renato Augusto vai fazer agora. E aí a gente já até falou sobre a sequência do Corinthians, né? Tem o Atlético Paranaense fora, Liverpool do Uruguai em casa, Bragantino em casa, e aí o jogo contra o América fora de casa pela Copa do Brasil, jogo no dia 5 de julho. Então a nossa comissão, juntamente a comissão técnica e médica, decidiram que vão fazer esse trabalho preventivo com o Renato Augusto, certo? Tranquilo, vai fazendo fortalecimento, isso e aquilo. Ele deve entrar no jogo contra o Liverpool, deve entrar no jogo contra o Bragantino, pra, na partida contra o América, ele estar 100%, tá? Bem fortalecido, tranquilo, saudável, certo? Essa decisão é para que não ocorra mais a conversa de que apressaram o retorno do Renato, certo? Apressaram o retorno do Renato e ele sofreu uma nova lesão. Então, para isso, agora, com calma, tá? Tivemos a vitória no Clássico contra o Santos, então isso deu uma tranquilidade. O desempenho do Juan Oliveira deu mais tranquilidade, certo? Por isso que as comissões tomaram essa decisão, tá? Então, amanhã o Fagner está suspenso, o Renato não viaja para fazer fortalecimento muscular, certo? Um trabalho preventivo para que ele tenha uma sequência aí saudável com a camisa do Corinthians. E eu quero saber a opinião de vocês. Cara, é o que eu já havia falado até na live. O foco para ter o Renato 100% é na Copa do Brasil, tá? Não temos jogos decisivos nessa próxima semana. É um jogo tranquilo contra o Liverpool, né? Um jogo que define aí para Sul-Americano, mas o Corinthians joga por empate em casa e foi o único time que a gente venceu na Libertadores, tá? E aí temos outro jogo em casa de Brasileirão,
tá, família? Então, comentem aí a opinião de vocês. E eu já aproveito, tá, para apresentar aqui a OneFootball, aplicativo completíssimo de futebol. Você que é fã do esporte, aproveita, faça o download, vou deixar o QR Code aí na tela para vocês, tá? Vou deixar o link aí também no comentário fixado e na descrição. O OneFootball é um aplicativo aí que você vai acompanhar os jogos em tempo real, tá? Temos notícias, estatísticas, vídeos, conteúdo exclusivo e muito mais, tá? Tem muita coisa sobre o Coringão lá também. Temos aí melhores momentos do Brasileirão, da Série A e da Série B logo após as partidas. Então finalizou o jogo, já tem lá o vídeo com os melhores momentos de todos os jogos, tá? Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana que teremos no próximo meio de semana, né? Temos os lances ao vivo e também após as partidas, os melhores momentos. Todas as situações aí da Copa do Brasil, tá? E o mercado de transferências do futebol europeu, vocês acompanham também pelo OneFootball, tá? Tem o mercado aí da Arábia Saudita indo forte, tá? No futebol europeu, contratando alguns jogadores aí, Benzema, Kanté, o Ziyech, Mendy, Koulibaly, muito cara bom indo aí para a Arábia Saudita, e vocês acompanham pelo OneFootball. Certo, família? Falando rapidinho sobre o Campeonato Brasileiro, tivemos aí o fim da 11ª rodada ontem, né? E alguns jogos que importavam muito pro Corinthians, muito mesmo. O Corinthians subiu uma posição, tá? Após a vitória aí contra o Santos. O problema é que continua colado no Cuiabá, no Bahia, no Goiás, no Santos, tá? O Corinthians era o 16º, agora é o 15º. Certo? Temos lá o último colocado, Coritiba, com 4 pontos. Perdeu, tá? Coritiba perdeu do Internacional. Depois, o Vasco da Gama, 6 pontos. Perdeu para a equipe do Goiás, que era adversário direto. América Mineiro, 8 pontos. Perdeu para o Grêmio. E aí o Goiás venceu o Vasco, né? Continua um ponto atrás aí do Corinthians. O Cuiabá perdeu do Botafogo, então por isso que o Corinthians encostou aí na equipe do Cuiabá, certo? 12 pontos todo mundo. O Bahia venceu também, tá? Venceu aí o Palmeiras e foi a 12 pontos. Temos o Santos com 13 e o Cruzeiro com 14, tá? Então tá tudo muito embolado, que eu falei para vocês. Questão da vitória do Corinthians. 3 pontos importantíssimos. Se o Corinthians não tivesse vencido, estaria na zona do rebaixamento, tá? Estaria na zona do rebaixamento. Então, vitória importantíssima, mas é o primeiro passo, é o primeiro degrau. Tem que dar sequência nessa situação. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Corinthians vai sair dessa situação complicada, que é essa briga aí contra o rebaixamento? Comentem aí, por favor. E um ponto importante, tá? Vou até pedir para o editor colocar a tabela aqui do Brasileirão. Corinthians é o 15º, certo? Abaixo do Corinthians tem o Cuiabá, que a gente jogou em casa contra o Cuiabá. O que aconteceu? Empate. O outro adversário direto, o Goiás, perdemos do Goiás. O outro, o América, perdemos do América. Ou seja, contra os 3 times ali que estão abaixo do Corinthians diretamente, a gente disputou 9 pontos e ganhou 1 ponto. Certo? E aí, se a gente tivesse vencido esses outros times, o América estaria com 5 pontos, o Goiás com 8 pontos, o Cuiabá com 11 pontos e o Corinthians com 20 pontos, brigando lá no G4. Então, assim, perder pontos contra adversário direto, contra adversário tecnicamente inferior, faz muita diferença no Campeonato Brasileiro, tá? Isso era importante a gente comentar, que temos ainda o Coritiba e o Vasco, né, para enfrentar, e a gente tem que saber que precisamos da vitória, tá? É imprescindível a vitória nessas situações, rapaziada. Bom, e agora vamos falar aí do transfer ban, certo? A punição que o Corinthians recebeu aí está proibido de inscrever novos jogadores. A situação é a seguinte: o Corinthians contratou o Bruno Mendes, contratou o Bozelli, tempos atrás, muito tempo atrás. E nisso, teve um intermediário, teve um empresário que ajudou na negociação. O Corinthians foi e acertou uma comissão com ele de 7 milhões de reais. E aí o Corinthians acertou um parcelamento, 15 parcelas, foi pagando, não pagou nem a 7ª, nem a última. Certo? E aí
era o valor mais ou menos de 500 mil cada uma. Então o Corinthians deve aproximadamente R$1 milhão para o empresário Eduardo Boldey. O empresário cobrou o Corinthians, não resolveram a situação dele, entrou na justiça. A justiça viu o contrato, falou, o Corinthians atrasou as parcelas, passou uma janela, passou outra, não pagou, transfer ban. Tá proibido de inscrever novos jogadores, tá? Isso é uma vergonha, pô, enorme, tá? Pô, um time do tamanho do Corinthians, que o presidente vem e fala, vamos contratar na janela. E aí está proibido nesse momento de inscrever novos jogadores. Logo depois, tá, algumas horas depois aí, a diretoria do Corinthians disse que já estava ciente da punição, que já tinha tudo planejado para quitar esse valor, tá? Falou, ó, já temos aqui no fluxo de caixa o pagamento dessa dívida até o início da janela de transferências e com isso a gente anularia o transfer ban, tá? Então assim, segundo a diretoria, até o dia 3 de julho, eles vão pagar essa dívida de R$1 milhão e aí fica livre para assinar com outros jogadores, tá? Então anula essa situação. Além disso, a diretoria disse que já está buscando também um acordo com o Mauro Bozelli, tá? Uma dívida que o Corinthians tem com ele, acho que de 5, 6 milhões de reais. Só que, beleza, vamos considerar de que tudo isso seja verdade e que a diretoria efetue o pagamento, que é o que eu estou esperando. Não tem como se acertar com o Matias Rojas e você não poder inscrever novos jogadores. Não faz sentido. Tá? Então, creio sim que a diretoria vai dar um jeito nisso, não vai ficar sem inscrever. Pagou esse 1 milhão? Acabou. Tá? Pode inscrever os jogadores. Qual que é a questão? Que eu quero trazer aqui não um problema em específico, eu quero trazer um problema macro. Aí a gente paga essa dívida de 1 milhão, aí a gente paga a dívida do Bozelli, só que vou dar alguns outros exemplos. A gente tem a dívida de 6 milhões de reais do Barleta, que a gente contratou aí no fim do Campeonato Paulista. O Joinville já deu entrevista, o diretor, né, já deu entrevista, falou que não recebeu, e o pessoal do São Bernardo falou que não recebeu também. Aí a gente tem o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, que a gente tem uma dívida aí de quase 40 milhões de reais, e o cara fica fazendo piada com o Corinthians todo mês. Toda semana ele faz uma piadinha, joga uma indireta. E aí, vocês estão entendendo por que o Duílio não abre a boca? Por que ele não bate de frente? Porque se ele falar um A pro cara, o cara fala, beleza, então, vou entrar na justiça, cobrando a dívida, tá? Cobrando o que você me deve. A FIFA vai bloquear o clube, vocês não podem mais contratar. E aí, o presidente fica na mão do empresário, do Will Dantas, de fulano, de ciclano, de beltrano, de... Pô, esse Eduardo que entrou na justiça contra o Corinthians, ele recebeu 7 milhões de reais. 7 milhões! Só para fazer o intermédio da contratação do Bruno Mendes e do Bozelli. Só para ligar pro Bozelli e falar, ó, Corinthians tá com a proposta assim, tal, beleza e tal, vamos assinar? Beleza, assinou o contrato, ele tem a comissão dele. Fez o intermédio, 7 milhões de reais. Ah, John, por que a dívida do Corinthians aumentou tanto? Por isso, tá? E aí a gente tem que ler o senhor André Sanches, vou pedir também aí pro editor colocar na tela. Ele respondendo um torcedor corintiano, o torcedor obviamente foi irônico com ele, ele falou sobre a renovação e transparência, que tinha ganhado não sei quantos títulos, aí o torcedor falou, e obrigado por 1 bilhão de dívidas também no clube. Isso ele não fala, né? Aí ele falou, dinheiro não cai do céu, vê até 2007 e vê depois. A dívida é de 450 milhões. 500 milhões é imposto desde 99 e para pagar em 20 anos. Não fique preocupado com dívida. Certo? O André Sanches tem a coragem de vir a público e falar para o torcedor. A dívida do Corinthians de 950 milhões dá para dividir. É 450 milhões de dívida, 500 de imposto. Imposto para pagar daqui até 20 anos.
Não fique preocupado com dívida. O time tomou uma punição, não pode inscrever novos jogadores, mas não fique preocupado com dívida. Não fique preocupado com dívida. Tá? Na gestão do Andrés, dobrou a dívida do Corinthians, mas ele vem a público e fala, não fique preocupado com dívida. Teve até um torcedor que me perguntou lá no Instagram, que eu acho importante a gente explicar de forma até rápida, sobre a situação de como que o torcedor pode influenciar na diretoria. Ele perguntou, John, olha o que o Duílio tá fazendo com o time. Hoje, eu como torcedor, como eu poderia pedir um impeachment, por exemplo, do Duílio, pedir a saída do Duílio? E aí eu falo pra vocês, é um jogo, tá? É um jogo de carta marcada. Por quê? Para ocorrer a saída do Duílio, por exemplo, teria que haver uma denúncia, e aí o Conselho Deliberativo ia investigar, certo? Ia investigar. Se o Conselho entendesse que ele foi culpado, que ele cometeu algum crime, né, dentro do Corinthians, aí ele poderia sair. Qual que é o problema? O presidente do Conselho Deliberativo é o André Negão, que é provavelmente o sucessor do Duílio na chapa Renovação e Transparência. O Andrés teve 3 anos de gestão. Fizeram a votação sobre o balanço financeiro do clube. Pô, o clube teve ano aí com mais de 150 milhões em dívida. No vermelho, 1 ano, ele aumentou a dívida. E aí foi aumentando. 100, deu mais de 400 milhões. 100, 150, 150. E aí foi pro conselho. O conselho pegou o quê? Pegou a pasta, abriu a gaveta, colocou na gaveta e fez assim, ó, fechou. O conselho vai contra o Andrés? Vai contra o Duílio? Se o conselho faz parte da Renovação e Transparência também? Então, assim, hoje o torcedor comum, na prática, não tem força. Quem manda é o pessoal do conselho. Tem que haver uma denúncia e aí o conselho decide se vai levar à frente a investigação ou não. Tá? Por isso que o Mané da Carne já teve um monte de denúncia, nunca foi pra frente. O Jassa, já tiveram um monte de denúncia contra ele, não foi pra frente. Tinha uma denúncia de que, eu acho que era o Jassa, tá? Que ele tava pagando pra uma torcida organizada pra não criticarem ele. O cara da torcida organizada foi expulso. O Jassa, o Conselho Deliberativo, falou, vamos investigar. Até hoje, não investigaram. Por quê? Eles vão investigar o cara que é da mesma chapa que eles? Não vão. Não vão. O André Negão vai abrir uma investigação contra o Duílio pra ver por que não paga as dívidas? Não vai. Por que a dívida não abaixa? Porque é isso. Vai contratar um cara, o empresário leva mais do que o clube. Não paga. Pro André Sanches vir e falar, não fique preocupado com a dívida. Tá? Por quê? Porque o Andrés não tá preocupado. Porque ele fez uma gestão que aumentou a dívida em mais de 400 milhões. E ele circula livremente pelos corredores do Parque São Jorge, tá? É a impunidade que reina no Corinthians. Eles fazem o que querem. Por quê? Porque quem deveria punir também faz parte do grupo deles, tá? Esse é o Corinthians. A gente vai pagar aí essa dívida de 1 milhão, vai poder inscrever novos jogadores, mas o problema não se resolve. Enquanto não tirarem Renovação e Transparência do comando do clube, vai ser essa palhaçada, tá? Até me estendi bastante aqui, mas eu acho que era importante a gente falar sobre essa situação do clube. Certo, família? Bom, agora rapidinho falando sobre mercado da bola, não é nem uma grande notícia assim de mercado da bola, é que ontem o Craque Neto fez uma brincadeira aí com o pessoal do UOL e disse que o Corinthians teria fechado com o Pikachu. E aí o pessoal começou a divulgar. O Corinthians vai contratar o Iago Pikachu do Fortaleza. Só que foi uma brincadeira do Neto com o UOL. Pikachu tem 11 partidas pelo Brasileirão, então já fez mais do que 7. Não pode jogar por outro time. Já jogou a Copa do Brasil pelo Fortaleza, não pode jogar por outro time. A gente ia contratar um cara que não pode jogar pelo nosso time, nem Brasileirão, nem Copa do Brasil. Qual o sentido? Nenhum. Tá? Nenhum. Então, importante. Não existe nada entre Corinthians e Fortaleza sobre o atacante Iago Pikachu.
tá? Não existe negociação, não existe interesse, não existe nada, certo? Foi apenas uma brincadeira. Eu nem vi direito qual foi a brincadeira, mas o pessoal veio me perguntar se tinha negociação. Não tem. Não existe negociação entre Corinthians e Iago Pikachu. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians!